Olá, como vai? Tudo bem? Então, nos dois últimos vídeos, nós falamos sobre o processo de estruturação do CFTV. Falamos inicialmente das premissas que precisam estar definidas na organização para que ela então possa passar às etapas seguintes de definição de equipamentos, das tecnologias melhores e do formato que ela quer estruturar esse sistema de CFTV. E não poderíamos deixar de dizer que finalizar esse processo da estruturação do sistema de CFTV tem uma parte fundamental que é exatamente as pessoas que vão trabalhar com o sistema de CFTV. A orientação e o treinamento a essas pessoas. É muito comum que nós pensemos que estruturar um sistema de CFTV ou sistema tecnológico parte simplesmente da necessidade de cumprir os aspectos tecnológicos em si. Mas nós não podemos esquecer que, junto a essa tecnologia, nós precisamos estruturar processos e nós precisamos treinar e preparar as pessoas que farão parte disso. Então, uma primeira coisa fundamental: qual é o perfil adequado das pessoas que irão participar ou que irão trabalhar no sistema de monitoramento, no sistema de CFTV. A gente sabe muito bem que às vezes a pessoa tem um perfil muito bom para uma determinada função, mas para outra não. O profissional que atua na área de CFTV precisa ser um profissional com uma característica de concentração muito intensa, com foco naquilo que ele está observando, com percepção, porque é preciso que haja uma definição clara do que seja um risco para aquela organização. Conheço, por exemplo, alguns sistemas de CFTV em que os próprios trabalhadores ou funcionários que atuam no CFTV é que acabam definindo quais são os pontos críticos. E aí, na verdade, nós acabamos perdendo um padrão de trabalho da organização. Então, precisamos estabelecer aí a importância de definir quais são os critérios daquela organização em relação aos pontos críticos, o que deve ser observado, o que é para aquela organização um ponto de emergência, um ponto crítico que precisa de um acionamento do sistema de CFTV de quem está monitorando. A partir daí, nós estamos falando também da estruturação de procedimentos. Quando se detecta uma situação de risco, preventivamente, quais serão as ações que aquele profissional deve fazer? Quem ele deve acionar? Um sistema de segurança ele precisa estar estruturado dentro de um sistema onde funcionam as partes todas e não separadas. Então, se eu tenho um sistema de detecção, a partir da detecção, qual será a ação de resposta? Então, isso tudo precisa ser definido. Então, o critério de quem serão essas pessoas, os procedimentos e processos que elas vão atuar e treinamento. É muito comum que se coloque pessoas para fazer determinadas funções sem os treinamentos adequados, sem revisões desses treinamentos, e se quer um resultado que elas muitas vezes não foram nem treinadas para poder oferecer. Então, nós estamos falando aí de aspectos fundamentais para a estruturação, finalizando aí a estruturação de um sistema de CFTV. E é claro, nós não podemos deixar de dizer que todo o sistema de segurança sempre precisa ser revisado de tempos em tempos. Nós não podemos deixar de dizer da importância do processo de manutenção preventiva e de manutenção corretiva desse sistema, tendo uma visão clara daquilo que é mais crítico e que precisa ter mais agilidade nos processos de manutenção e de correção. Então, é isso. Nós precisamos ainda definir, num processo de supervisão, o que será supervisionado, que relatórios serão gerados a partir do trabalho da equipe de CFTV, quais os elementos serão retirados dali num processo que nós podemos chamar de inteligência a partir do monitoramento CFTV. Aí sim nós estaremos utilizando o sistema de uma maneira ampla, auxiliando as organizações. Um grande abraço.